Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo. Nesse vídeo de hoje nós vamos estudar um gênero textual conhecido como lacrônica. Então vamos para o conceito para a gente conhecer, esse gênero textual. Lacrônica é um gênero narrativo que trata de temas da atualidade ou narra hechos históricos em sequência temporal. Então, com base neste conceito, a gente entende que a crônica é um gênero textual do tipo narrativo, pertence a essa tipologia textual, a narração, A gente sabe que a narração, ela tem diversos gêneros textuais. Você tem as fábulas, os contos, as novelas, as tirinhas e tem também a crônica, certo? Então, a crônica é um gênero textual do tipo narrativo, que tem como principal função, narrar, um determinado acontecimento, tendo como tema a atualidade, ou pode ser um tema histórico, e durante esta narração deve seguir o que? Uma sequência temporal, ou seja, uma ordem cronológica de antes e depois, ok? Então vamos conhecer alguns elementos da crônica, ou seja, algumas características. Nós temos aí a narração, certo, pessoal? Isso aqui tem que ter em todas as crônicas, beleza? Então, la crônica é um relato que descreve os hechos de maneira objetiva e detalhada, utilizando um linguagem claro e preciso. Ou seja, a narração, isso, pessoal, um dos principais elementos da crônica, isso visa relatar alguma coisa, isso de maneira objetiva e detalhada, utilizando assim uma linguagem, clara e precisa para que o leitor possa compreender da melhor forma possível, beleza? Então, outra característica é a temporalidade. A crônica suele estar organizada cronologicamente, ou seja, a crônica costuma estar organizada cronologicamente, es decir, seguindo a ordem em que ocorrem os eventos. Ou seja, é basicamente isso que a gente acabou de falar aqui no conceito, A crônica é uma narração, isso que deve seguir uma ordem, temporal, uma sequência. Então isso aí é chamado de ordem cronológica dos fatos, Os acontecimentos devem seguir uma ordem de antes e depois. Primeiro isso, depois aquilo e depois aquilo, ok? Então isso é conhecido como temporalidade. E outra característica é a objetividade, ou seja, a crônica busca transmitir os hechos de maneira imparcial, evitando opiniões ou juízos personais. Então, essa característica diz respeito à objetividade, isso dos fatos. O cronista, nesse texto, ele deve narrar os fatos, mas não pode expressar a sua opinião sobre os fatos que estão sendo narrados, ou seja, não pode fazer juízos de valores. Ele tem que ser imparcial sobre aquilo que está sendo narrado, ok? Então isso é chamado de objetividade. E outra característica é a descrição, ou seja, a crônica inclui detalhes descritivos para que o leitor pueda visualizar e compreender melhor os eventos. Ou seja, a gente viu que uma das principais características da crônica é a narração, mas mesmo assim vai ter elementos descritivos, porque de repente pode descrever, um cenário, por exemplo. Então é justamente aí onde entra a descrição, beleza? Então nós vimos aqui as características da crônica. É claro que pode haver muitas outras, a depender do tipo de crônica, pode ter testemunhos, isso pode ter contexto histórico e social, e pode ter também estilos literários, isso, mas eu posso garantir que a maioria das crônicas, isso vai ter essas características aqui, beleza, pessoal? Então até a próxima, valeu!